Ó, tá gravando, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme, especialista em concursos públicos há mais de 7 anos. Na aula de hoje, eu vou te ensinar como dar uma volta completa em todo o edital da SEDES DF em 21 dias, Secretaria de Educação em 23 dias e Valparaíso em 18 dias. Lembrando que na aula de hoje também nós iremos iniciar o nosso curso de gramática com a professora Maria Luísa. Antes da gente iniciar, enquanto eu escrevo aqui a nossa agenda da semana, lembrando que nós temos aulas ao vivo todos os dias, né, pessoal? Quem é meu aluno sabe, nós temos aulas ao vivo todos os dias. Vou colocar aqui então, ó. Aulas ao vivo todos os dias. Enquanto eu escrevo a nossa agenda da semana, eu quero que você escreva para mim no chat qual é o seu concurso de interesse. Se é Valparaíso, SEDES DF ou Secretaria de Educação, SEDF. Digita aqui para mim no chat qual é o seu concurso de interesse. Ó, hoje, na segunda, agenda dessa semana, tá? Segunda, nós temos o curso de português com a professora Maria Luísa. Amanhã, na terça, nós teremos a nossa mentoria de redação. Na quarta, nós teremos a mentoria SEDES DF na quarta-feira, em que nós damos uma volta total em todo o edital em apenas 21 dias. Na quinta, nós teremos o nosso curso de raciocínio lógico e matemática, com o professor Welton. Na sexta, nós teremos novamente a mentoria SEDES DF, em que eu dou uma volta completa em todo o edital em apenas 21 dias. E no sábado, às 9 horas da manhã, nós teremos o simulado Valparaíso. Professor, e as aulas da SEDF? Vou voltar com as aulas da SEDF depois do dia 29 de março, tá? Então, só para recapitular aqui, olha. Hoje, segunda, curso de português com a professora Maria Luísa, primeira aula de gramática. Na terça, mentoria de redação. Na quarta, mentoria SEDES DF, que eu dou uma volta completa em todo o edital em apenas 21 dias. Na quinta, nosso curso de raciocínio lógico com o professor Welton. Na sexta, mentoria SEDES DF, em que a gente dá uma volta completa em todo o edital em 21 dias. E no sábado, às 9 horas da manhã, o simulado do Valparaíso. Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram O que vocês colocaram? Olha, o Lucas está aqui. O que vocês colocaram no chat? Ó, a Magali falou SEDF, a Pâmela SEDES, a Tassi SEDES e SEDF. A Flávia Pires falou SEDES. Pessoal, escreva para mim aqui no chat qual é o seu concurso de interesse, por favor. Escreva aqui no chat se é SEDES DF, Valparaíso ou Secretaria de Educação, SEDF. Então, olha só. Em tela, nós temos o meu guia de estudos, em que você dá uma volta completa em todo o edital da SEDES DF em apenas 21 dias. Professor Guilherme, você tem o guia de estudos do Valparaíso? Tenho sim. Você dá uma volta lá no Valparaíso, o guia de revisão em 18 dias e a Secretaria de Educação, guia de estudos em 23 dias. Então, olha só, vem comigo conhecer esse guia de estudos da SEDES DF, em que você dá uma volta completa em todo o edital em 21 dias. Clicando aqui em acompanhamentos, nós temos as tabelas e gráficos de desempenho por questões. Logo em seguida, eu deixei o botão análise para você. Eu analisei mais de 500 questões por matéria e cheguei à seguinte conclusão, ó, para a SEDES DF. Em verde, é um conteúdo muito cobrado. Em amarelo, um conteúdo de intermediária cobrança. E em vermelho, um conteúdo de baixa cobrança. Olha só aqui, ó, grava comigo. Verde cai muito na prova. Amarelo cai de forma intermediária e vermelho cai pouco. Eu faço essa alusão para você, cara aluno, aqui dentro do seu guia de estudos. Ó, verde cai muito,
Amarelo cai de forma intermediária e vermelho cai pouco. Aí nós temos também o edital verticalizado. Quais são os conteúdos, professor Guilherme, para técnico administrativo da SEDES DF? Língua portuguesa, atualidades, noções de direito administrativo, direito constitucional e o conhecimentos específicos, com a parte da assistência social, gestão de pessoas, gestão de materiais, gestão de estoques, gestão patrimonial e arquivologia. Então, como eu disse, por meio desse guia de estudos, você dá uma volta completa em todo o edital das SEDES DF, em 21 dias, SEDF em 23 dias e Valparaíso, 18 dias. Agora, pessoal, antes da gente iniciar a nossa aula de português, gramática hoje, com a professora Maria Luísa, eu vou fazer uma pergunta para você. Quem aí tem dificuldade na hora de iniciar a redação? Escreva para mim sim ou não no chat. Quem tem dificuldade na hora de iniciar a redação? Escreva para mim sim ou não no chat, se você tem dificuldade ou não na hora de iniciar a sua redação. Escreva para mim no chat sim ou não. Se você tem dificuldade na hora de iniciar a sua redação. Um minutinho para você, escreva para mim no chat sim ou não, se você tem dificuldade na hora de iniciar a sua redação. Deixa eu dar uma olhada aqui no que vocês escreveram. A Raquel, a Pamela falou eu, a Tassi sim, a Pamela sim, a Raquel sim, a Cissa sim, a Cris Patriarca, minha aluna, falou que sim. A Magali, que é minha aluna, falou assim, melhorei bastante com as aulas da mentoria por aqui. A Rafaela sim e a Cissa sim. Então, olha só, pessoal, em tela nós temos o meu guia de estudos para SEDES DF, em que você leva 70% da sua redação pronta para a prova. E o que esse e-book traz? Ele traz temas, ele traz modelos prontos, estrutura de redação e também o esqueleto destrava aluno. Ou seja, quem ficar até o final dessa aula de hoje vai receber esse material de presente, tá? E aí, olha só, o que tem nesse e-book de redação? Professor Guilherme, você tem um e-book da UFG Verbena? Tenho, para o Valparaíso. Professor, você tem um e-book da Quadrix para SEDF? Tenho também. Então, olha só, eu trago para você aqui o passo a passo de como você iniciar a sua redação para SEDES DF. Aí eu falo das tipologias textuais das provas dissertativas. Professor, que tipologias são essas? Olha só, nós temos o texto dissertativo argumentativo e o texto dissertativo expositivo. Professor, qual é o que cai para mim? O argumentativo, que é o texto em que o autor precisa deixar clara a sua tese, a qual deve ser construída por meio de argumentos relacionados a ela. Aí logo em seguida eu falo para você sobre a estrutura da redação e trago o esqueleto de redação. Qual é a estrutura de redação, professor Guilherme? Um parágrafo de introdução, 2 ou 3 desenvolvimentos e uma conclusão. Então, olha só, essa é a estrutura. Agora eu trago para você o esqueleto destrava-aluno. E aí, antes da gente iniciar a nossa aula de hoje, que é gramática de português, com a professora convidada Maria Luísa, eu te convido para escrever toda a estrutura de uma redação agora comigo em apenas 5 minutinhos. Lembrando que você que ficar até o final da aula de hoje, daqui a pouquinho eu vou te falar como você faz para resgatar, esse material, ok? Então, olha só, digamos que você irá escrever uma redação sobre o tema assistência social. Você vai escrever uma redação sobre o tema assistência social. Professor, então como que ficaria o meu parágrafo de introdução? Ficaria da seguinte forma, olha só. A assistência social é um tema muito discutido em todo o país. Ou você pode colocar assim, ó. Você pode colocar assim também. A assistência social é um tema muito discutido, em todo o país ou no Distrito Federal. Final do primeiro período.
Professor, o que que são períodos? Olha só, os períodos, eles demarcam o fim de uma ideia. Ou seja, um parágrafo de introdução coeso, coerente, gramaticalmente correto, ele deve ter 3 períodos. Eu fiz a demarcação aqui dos períodos para você. Então, como que ficaria todo o nosso parágrafo de introdução? Acompanhe comigo. A assistência social é um tema muito discutido no país, ou então a assistência social é um tema muito discutido no Brasil, a assistência social é um tema muito discutido no Distrito Federal. Para isso, é importante levar em consideração 2 argumentos, que são eles. Vamos colocar aqui, ó. A Política Nacional de Assistência Social, o PNAS, e, vamos colocar aqui, a Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS. Então, como ficou todo o nosso parágrafo de introdução, a assistência social é um tema muito discutido no Brasil. Para isso, é importante levar em consideração 2 argumentos, que são eles: a Política Nacional de Assistência Social, o PNAS, e a Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS. E, por fim, nós fechamos aqui o nosso parágrafo de introdução. Agora, eu vou deixar para você a estrutura do desenvolvimento 1, do desenvolvimento 2 e da conclusão. Acompanha comigo em tela, olha só. Primeiramente, é necessário abordar, retomar o argumento 1. Qual é o argumento 1, caro aluno? A Política Nacional de Assistência Social, o PNAS. Tal situação ocorre porque você vai trazer uma justificativa, ou seja, como que o PNAS conversa com a assistência social no Brasil? Qual é a relação entre eles? Como é o caso ocorrido, você faz a citação de algum exemplo. Nesse parágrafo de desenvolvimento 1, é importante que você convença o leitor colocando dados, fatos e citações pertinentes ao tema. E aí nós prosseguimos para o nosso terceiro parágrafo, o D2, desenvolvimento 2, que vai iniciar da seguinte forma. Outro fator importante é retomar o argumento 2. Professor Guilherme, qual é o argumento 2? A Lei Orgânica de Assistência Social. Nesse parágrafo, é importante que você traga uma relação de causa e consequência, ou seja, qual é o impacto gerado pela Lei Orgânica de Assistência Social quando a gente fala de assistência social no Brasil. E por fim, mas não menos importante, nós temos o nosso parágrafo de conclusão. Que irá iniciar da seguinte forma. Em suma, é urgente discutir, apresentar um breve resumo do tema discutido. Qual é o tema discutido? A assistência social no Brasil. Esse em suma, caro aluno, você pode trocar pela conjunção portanto. Então, como que vai ficar o nosso parágrafo de conclusão? Portanto, é urgente discutir, apresentar um breve resumo do tema discutido. Então, faz-se necessário tomar uma medida. Que medida é essa, professor Guilherme? Que medida é essa? Uma política pública que vai servir como proposta de intervenção na sua redação a fim de solucionar o problema em questão. Qual é o problema em questão? A assistência social no Brasil. Então, olha só, eu deixei aqui para você toda a estrutura de uma redação argumentativa discursiva para o concurso das SEDES DF. Daqui a pouco eu irei te demonstrar como você pode resgatar esse material. Ainda aqui no e-book, eu trago para você atualidades para a prova discursiva. Eu trago para você também um modelo pronto de redação, passando por todos os parágrafos, introdução, os 2 desenvolvimentos e a conclusão. E por fim, mas não menos importante, eu trago para você temas inéditos específicos para as SEDES DF. Vamos dar uma olhada em alguns aqui, olha só. Esses aqui são para nível superior, por exemplo, assistente social, contabilidade, administração. Também tem para educador social, para você que tem pedagogia, ou para você que é professor em qualquer outra área do conhecimento. Vamos dar uma olhada nesse aqui, olha só. A relevância da formação continuada para o desenvolvimento profissional dos servidores públicos. Aí eu trago para você o texto motivador e logo em seguida os tópicos frasais. Professor, o que é tópico frasal? É o mesmo que argumentos. É aquilo que você irá desenvolver nos seus parágrafos de desenvolvimento. Vamos ver aqui mais um tema. A educação corporativa como ferramenta estratégica para inovação e eficiência na gestão pública.
Vamos dar uma olhada em outro? A importância da ética e da integridade na atuação dos servidores públicos. E a gente segue aqui, tá? São diversos temas que eu e a professora Maria Luísa trouxemos para você na aula de hoje. Agora, eu vou te falar como você irá resgatar esse material e logo em seguida a gente irá receber a professora Maria Luísa para nossa aula, nossa primeira aula do curso de gramática em português, gramática e interpretação de textos. Lembrando que nós acabamos de passar por todo um curso de redação, agora nós iremos ter o curso de português, juntamente com um novo curso de redação que já inicia na aula de amanhã, às 19h30, ok? Então, olha só, vou fazer a chamada aqui. Como que vai funcionar a nossa chamada? Eu irei enviar a palavra chamada lá no grupo do WhatsApp. Você vai clicar na palavra chamada e vai me enviar a palavra presente no privado. Professor Guilherme, para que serve a chamada? Ela tem duas funções. A primeira função, eu te liberar o e-book de redação. E a segunda função, eu te mandar a aula que a professora Maria Luísa preparou para você hoje e pediu para eu te entregar de presente. Daqui a pouquinho a professora vai iniciar a aula, daqui a 5 minutinhos. Então, olha só, vou mandar a palavra chamada aqui no grupo. Vou mandar a palavra chamada aqui no grupo. Você vai clicar em cima da palavra chamada e vai me enviar a palavra presente no privado para que eu possa te enviar os dois materiais da aula de hoje, tá? Bem rapidinho, pessoal. Nós temos que começar a nossa aula. Então, olha só, vamos ver quem está presente aqui na aula de hoje. Lembrando que não é para enviar presente aqui no Google Meet, tá? É lá no WhatsApp. É lá no WhatsApp. Ok? WhatsApp. Pronto, olha só, vamos ver quem está aqui. Ó, bem rapidinho. Ana Paula Castro, Biraci Rosa, Cissa Pinheiro, Cris Patriarca, Daniela Carvalho, Elciana Ribeiro de Souza, Flávia Pires, já vou te chamar aí, prepara o microfone. Ingrid Santos, Jeane Araújo, Jéssica Rayane Moura, José Ribeiro Lima, Magali Ramos, Marcos Giga, Maria Cleonice, Pamela Almeida, Rafaela Aparecida, Raquel Silva, Rosângela Maria, Silvânia Macedo, Tassi Gomes e Vera Lúcia. Eu vou querer falar com a Flávia e com a Vera Lúcia. Então, olha só, enquanto você responde a chamada lá no WhatsApp, eu vou falar aqui com alguns dos meus alunos. A Jeane levantou a mão. Jeane, você queria fazer alguma pergunta? Deixa eu só ver se a Jeane quer fazer alguma pergunta. Não? Então, olha só, Flávia Pires, boa noite. Boa noite, prof. Boa noite, grupo. Tudo bom? Tudo ótimo, Flávia Pires. Que bom te ter de volta. Estava um pouquinho fragilizada esses dias, mas já está firme e forte, né? Graças a Deus. Agora um pouco gripada, mas estou firme. Interessante. Flávia Pires, conta um pouquinho para a gente hoje sobre a sua experiência na mentoria. Olha só, quando eu comecei a mentoria, eu não tinha uma noção de como estudar para um edital de forma eficiente. Quando eu encontrei, né, no Instagram o professor Guilherme, eu conversei bastante com ele e tudo, e ele foi me explicando como é que funcionava a mentoria. Eu achei super interessante e com essa mentoria eu otimizei mais os meus estudos, o meu tempo, o aprendizado, tudo assim, eu consegui otimizar tudo. E eu vi o quanto era necessário eu ter um apoio de estudo, porque realmente eu estudava tudo errado, chegava perto do concurso e eu não tinha estudado nem a metade. E com o professor Guilherme, a gente consegue dar 1000 voltas no edital antes do tempo. Então, Exato. assim, é muito produtivo essas voltas que a gente dá no edital, as revisões, as questões, tudo isso é muito importante. Eu, assim, eu tenho uma experiência maravilhosa com a mentoria.
Muito obrigado, Flávia Pires. Sobre essas voltas que a Flávia Pires mencionou, pessoal, a cada 21 dias a gente dá uma volta completa em todo o edital da SEDES DF, passando por todos os conteúdos de todas as matérias, a cada 23 dias na Secretaria de Educação e a cada 18 dias no nosso guia de revisão final, Valparaíso. Agora eu vou falar com a dona Vera Lúcia. Vera Lúcia, boa noite. Boa noite a todos. Vera Lúcia, mesma pergunta. Fala um pouquinho para a gente da sua experiência na mentoria. A mentoria foi um curso extremamente enriquecedor, superou as minhas expectativas. Eu consegui êxito em 2 processos seletivos, estou trabalhando exatamente por causa desse concurso. O conteúdo foi apresentado de forma clara, organizada, com exemplos práticos, né, que facilitaram muito a compreensão. A didática do professor Guilherme, excelente, demonstrando domínio do assunto, abertura para tirar dúvidas, e as atividades propostas contribuíram, né, para a reflexão e aplicação do conhecimento na prática. Top. Muito obrigado, Vera Lúcia. Olha só, pessoal, eu vou repassar aqui quem respondeu a chamada, porque eu preciso que você responda a chamada para te liberar os 2 materiais da aula de hoje, o e-book de redação e a lista de questões de impressão, e ainda também o slide da aula de hoje que a professora Maria vai usar. Olha só, Biraci respondeu. Uma outra forma de você responder a chamada é deixar um joinha na palavra presente lá no grupo, tá? Biraci respondeu, Dona Sandra, Ana, Cris Patriarca, Lúcia, Magali, Manuela. Aí quem mais respondeu a chamada aqui? Olha só. A Pamela respondeu a chamada. A Sandra e a Lúcia. A Ingrid. Quem mais? A Tassi respondeu. Tá só Ribeiro lá no WhatsApp respondeu. E deixa eu ver quem mais. Olha só. O Ribeiro, Tassi, Pamela, Hélio, meu aluno, Cleonice e Flávia Pires. E também a Ingrid. Então, olha só, pessoal, a Rafaela também respondeu. Você que ainda não respondeu a chamada, você precisa responder para eu poder te liberar o material da aula de hoje. Então, olha só, vou repassar os nomes aqui e eu espero que você responda a chamada bem rapidinho, olha só. Igual o pessoal fez aqui, para eu poder te liberar o material da aula de hoje. É só me enviar presente no privado. Ó, vamos lá de novo? Ana Paula Castro, Viraci Rosa, Cissa Pinheiro, Cris Patriarca, Daniele Carvalho, Euciana Ribeiro, Stephanie Oliveira, Fernanda Silveira, Flávia Pires, Gabriel Cardoso, Ingrid Santos, Dona Iva, minha aluna, Jeane Araújo, Jéssica Rayane, Magali Ramos, Marcos Giga, Maria Cleonice, Michele Albuquerque, Palmeirian Santana, Pamela Almeida, Rafaela Aparecida, Raquel Silva, Rosângela Maria, Silvânia Macedo, perdão, Tassi Gomes, Vargas, Vera Lúcia, Vinícius Pereira de Souza e Vivia da Silva. Eu preciso que você responda ao presente no WhatsApp, ó, mais pessoas responderam, que enquanto a professora vai ministrando a aula de hoje, eu vou liberar o seu material. Ó, a Palmeira respondeu, a Stephanie Oliveira também respondeu, Ribeiro, acho que foram essas pessoas que responderam. Deixa eu ver, mais algumas pessoas aqui, Jeane, Edinalva, deixa eu ver se tem mais alguma outra pessoa no outro grupo. Não, foram essas pessoas que responderam a chamada e será para essas pessoas que eu vou liberar o material da aula de hoje, tá? Deixa eu ver se a professora Maria Luísa já entrou. Aí ela vai começar as aulas às 20 horas, tá? Tá faltando 3 minutinhos. Vou até avisar ela aqui que nós já estamos prontos. Gabriel Cardoso também respondeu. Deixa eu avisar aqui a professora. Já estamos prontos. Então, olha só, pessoal. Antes da gente iniciar, acho que a professora Maria Luísa entrou agora, quer ver? É isso mesmo. Daqui 2 minutinhos, ela está me respondendo aqui, deixa eu ver. Daqui 2 minutinhos, nós iremos iniciar a nossa aula de hoje. Então, olha só, pessoal, enquanto a gente ainda não inicia a nossa aula de hoje, quem aqui está pela primeira vez na live aqui comigo? Escreva para mim sim ou não no chat, se é a sua primeira vez aqui.
Escreva para mim sim ou não no chat, se é a sua primeira vez aqui. Olha só, enquanto a professora entra aqui na live, eu vou te explicar o que é a mentoria. Olha só, a mentoria efetivo 2026, seja para a SETES-DF, seja para o Valparaíso, seja para a Secretaria de Educação, é um acompanhamento individual, é um acompanhamento individual e personalíssimo, tá? Com acesso vitalício. Por exemplo, nós temos aqui a Flávia Pires, que já está há mais de um ano comigo na mentoria. Nós temos aqui a Vera Lúcia, que já passou 2 vezes e está procurando aí uma 3ª prova. Então, olha só, a mentoria é um acompanhamento individual e personalizado, com acesso vitalício, em que você vai receber, olha, todo o material em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais. Aí nós temos aqui, olha só que interessante para você. Nós temos também, a professora Maria Luísa já entrou. Professora, 1 minutinho eu te libero eles, tá? Ó, aí nós temos também, olha só, o guia de estudos com as metas diárias, revisões programadas, análise do conteúdo mais cobrado pela banca e mais de 3.000 questões comentadas. Uma novidade também para você que entrar hoje na mentoria, vou te mostrar aqui, ainda não demonstrei para ninguém, você é o primeiro a ver isso, olha só. Eu e a minha equipe, a gente desenvolveu o guia de estudos Deixa eu baixar aqui para mostrar para você. É bem interessante. O nosso guia de estudos agora, ele também estará disponível em versão para impressão, pessoal. Ficou show demais. Olha só, vou demonstrar aqui para você. Primeiro que vai ser disponibilizado vai ser o da Secretaria de Educação. E ao final dessa semana, além do guia de estudos na tabela, que tem diversas funções como questões, tem mais de 3.000 questões comentadas aqui no seu guia de estudos com apenas um clique, revisões programadas, você pode marcar também o quanto que você já finalizou, olha só, aparece para você aqui no gráfico de desempenho. Porém, agora, para você que tem dificuldade com internet ou gosta de imprimir o seu material, eu também irei disponibilizar para você o guia de estudos em formato PDF, ou seja, você irá poder imprimir o seu guia de estudos. É uma novidade aqui na mentoria. Olha só, deixa eu demonstrar para você. Ficou assim, magnífico o guia de estudos. Ficou magnífico. Olha só. Esse aqui é o da Secretaria de Educação. Até o final vai sair também. Até o final dessa semana nós teremos também disponível o da SETES-DF, tá? Lembrando que eu já tenho o seu guia de estudos aí na plataforma, a tabela. Porém, agora eu estou sofisticando ainda mais a mentoria e nós teremos o guia de estudos para impressão, olha só. Aí ele traz aqui, ó, as metas diárias, ó, a mesma coisa que tem na tabela, ó, o primeiro dia lá, ó, meta 1, dia 1, que tem lá na tabela, que começa com Constituição Federal, artigos 205 a 218, que trata da educação, cultura e desporto na Constituição. Aí, olha só, aí temos aqui o mesmo conteúdo que segue a sua tabela, que segue as nossas aulas ao vivo, agora também disponível para você imprimir. Ou seja, na mentoria, agora você consegue imprimir 3 materiais: o guia de estudos, a apostila de questões e a apostila de redação. Ou seja, vamos colocar aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, para você conhecer todos os benefícios que você irá encontrar na mentoria, olha só. Então, a mentoria é um acompanhamento individual e personalizado até o dia da prova, em que você recebe todos os materiais em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais. Aí nós temos o guia de estudos, né, o aplicativo do guia de estudos, que tem as metas diárias, as revisões programadas, a análise do conteúdo mais cobrado pela banca e mais de 3.000 questões comentadas. Aí agora, novidade, você recebe também na mentoria 3 apostilas. 3 apostilas. A apostila do guia de estudos para impressão. Você recebe também a apostila de questões, que segue o seu guia de estudos, que segue a cronologia das nossas lives ao vivo, e também
a apostila e também a apostila de redação Além disso, na mentoria, nós temos aulas ao vivo, todos os dias, de segunda a sexta, às 7h30 da noite, e aos sábados, às 9 horas da manhã. Só não tem live no domingo, tá? E todas as aulas ficam gravadas para você na plataforma da mentoria. Mas a mentoria de redação e português, tá? Mentoria redação mais português, com 10 aulas ao vivo, 10 redações corrigidas e o meu e-book com temas, escopo, esqueleto de redação e folhas de respostas, tá? Então, olha só para a gente resumir, a mentoria efetivo 2026, seja SEDES-DF ou SEDF mais Valparaíso, é um acompanhamento individual e personalizado com acesso vitalício, em que você recebe todo o material em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, o aplicativo do guia de estudos, que tem as metas diárias, revisões programadas, análise do conteúdo mais cobrado pela banca e mais de 3.000 questões comentadas. Aí você recebe 3 apostilas, a apostila do guia de estudos, a apostila de questões e a apostila de redação, para você imprimir. As aulas ao vivo, todos os dias, de segunda a sexta, às 19h30, aulas ao vivo todos os dias, segunda a sexta, às 7h30 da noite, e aos sábados, às 9 horas da manhã, mais a mentoria de redação, com 10 aulas ao vivo, 10 redações corrigidas, e o meu e-book com temas, escopo, esqueleto de redação e folhas de respostas. Olha só, professor, e qual é o valor da mentoria? Passa para a gente bem rapidinho, para a professora Maria Luísa poder começar a nossa aula de hoje. Olha só. Hoje, na mentoria, eu tô com 116 pessoas no grupo, ou seja, 115 alunos mais eu. Até a vaga 120, eu vou fazer a promoção, tá? Ou seja, ainda tenho 5 vagas promocionais, 5 vagas promocionais, e a mentoria, vou colocar assim, ó, 5 vagas promo. Esse promocionais aqui ficou esquisito, né? 5 vagas promo. Eu consigo fazer para você essas 5 vagas promocionais. A mentoria está saindo de R$2.000, por apenas 12 vezes de 160 no crédito ou R$1.497 no Pix. Ou seja, são mais de R$500 de desconto durante essas 5 vagas promocionais. É isso, eu vou mandar essas informações para você lá no WhatsApp. Eu desejo que você tenha uma excelente aula. E agora eu deixo vocês aqui com a professora Maria Luísa. Vou lá no WhatsApp te enviar o seu material e desejo para você uma excelente aula, e a gente se vê amanhã às 7h30 para a nossa mentoria de redação com a professora Maria Luísa também. Tchau, tchau, gente. Tenha uma excelente aula. Até mais. Tchau, tchau, professor. Boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? Começando já nossa segunda-feira com tudo, né? Já com um aulão de gramática. E eu escolhi, essa vai ser a nossa primeira aula de gramática, né? E eu escolhi essa aula justamente porque eu percebi que conjunções têm sido um problema. Quando a gente fala sobre a prova do Valparaíso, do CEDES-DF, enfim, independente da redação que você for construir, falando um pouquinho da questão da redação, é importante que você tenha uma ampla variedade de vocabulário. É importante que você tenha um domínio de conjunções, porque isso enriquece o seu texto. Eu sempre falo, mas vou repetir, a conjunção ela é a cola que dá a liga para o seu texto. É ela que une os pedaços, tanto o parágrafo de introdução, aos parágrafos de desenvolvimento, até o parágrafo de conclusão. Então, assim, é inegável que conjunções é um conteúdo essencial para a construção da redação. Só que, além disso, também é um conteúdo essencial na hora da prova, né? Um conteúdo que cai bastante. Então, eu trouxe esse conteúdo, vou trazer alguns conceitos mais primários, vou deixar aberto para vocês tirarem dúvidas depois da aula expositiva. E eu trouxe uma listinha, não com muitas, né? Mas, se eu não me engano, são umas 6 questões que eu trouxe para a gente poder resolver juntos, né? Todas voltadas para esse mesmo tema. Eu optei por algumas questões mais curtas,
Porque como eu quero que seja mais dinâmico, né, aquela coisa do bate-volta, se eu pegasse as questões que vinham com aqueles textos enormes, isso ia acabar atrasando um pouco a dinâmica da aula, porque tem que voltar no texto e tudo mais. Então, eu peguei algumas questões um pouco mais objetivas. Mas, em outras aulas, eu vou trazer umas questões mais longas, porque é importante que a gente exercite a interpretação de texto. Tudo bem? Antes de começar, quero dizer a quem me mandou mensagem perguntando das redações. Gente, as redações, o que acontece é o seguinte. Semana passada, eu corrigi as redações até um dia específico. Não me lembro agora qual foi o dia que eu corrigi. E todas as redações que não estavam dentro dos moldes, ou que apareceram errado, ou foram enviadas depois da data que eu tinha já entregado as correções, ou não foram enviadas PDF e tudo mais, essas redações elas foram jogadas para essa semana. Então, tem gente que mandou semana passada, sim, mas aí, pela data que foi enviada, né, ela acabou sendo jogada para o grupo dessa semana, porque eu já tinha enviado todas as devolutivas da semana passada. E aí, é importante que vocês entendam que eu entendo a ansiedade para receber a redação, mas, gente, se vocês me mandarem mensagem no fim de semana, eu não vou responder. Então, eu já aviso aí, né? Porque tem gente que passou o final de semana aí sem resposta por conta das redações. Então, eu só queria trazer esse adendo mesmo. Mas é super importante que vocês produzam as redações, podem enviar sem medo, tá? Tem redação atrasada? Gente, pode enviar, a gente está trazendo essa perspectiva um pouco mais maleável, porque eu entendo que vocês realmente precisam praticar. Isso falando para quem já é aluno da mentoria, tá? Para quem é novo, desconsidera. Então é isso. Quem não recebeu a redação ainda, vai receber até amanhã, pode ficar tranquilo. E a gente vai falar um pouco sobre esses vícios de linguagem dentro das redações de vocês. Mas, enfim, voltando agora para o centro de tudo, que é a nossa aula de gramática, eu vou espelhar o slide aqui, que é o slide que vocês receberam no grupo da mentoria. Se tem alguém que não recebeu o material dessa aula, pode mandar mensagem para o professor Guilherme, tá bom? Só vou ligar aqui uma coisa. Gente, tá todo mundo. Tá todo mundo conseguindo ver com tranquilidade, tá conseguindo visualizar. Às vezes, para quem estiver pelo celular, fica um pouco ruim para enxergar, mas é só colocar no. Só colocar. Quem tiver no computador consegue, ou vocês conseguem dar zoom também pelo celular, tá bom? Então, gente, vamos lá. A gente vai falar sobre frase, oração, período, uso das conjunções. Vocês vão perceber que o uso das conjunções, ele é meio que autoexplicativo, né? Os nomes são autoexplicativos. Mas, vamos lá. Vou abaixar aqui. Se em algum momento o slide ficar pequeno ou algo do tipo, é importante que vocês me sinalizem, tá? E eu prefiro que vocês abram o microfone e falem, porque às vezes eu tô aqui muito inserida na aula e aí eu não vejo o chat, tá bom? Ele até fica aberto, mas às vezes eu não consigo ver, porque eu tô em outra aba, né? Então vamos lá. Vamos começar pelo conceito de conjunção, que é algo muito importante, porque a gente está falando sobre classe gramatical. Antes da gente começar, eu quero trazer para vocês a seguinte perspectiva. Dentro da língua portuguesa, dentro da norma padrão, a gente tem uma subdivisão. Na verdade, a gente tem muitas divisões, mas eu quero focar em duas, que é a divisão morfológica e a divisão sintática. Professora, por que isso é relevante? Porque quando a gente fala de conjunção, a gente está falando de comportamento morfológico. O que é a morfologia? A morfologia, ela é o estudo da palavra. Então, é como se você estudasse a palavra individualmente. O estudo da palavra sozinha, sem estar inserido em nenhum contexto. Então, por exemplo, se eu viro para vocês e falo, gente, isso é uma caneta. O que é caneta? Caneta é um substantivo, que é a classe de palavras que dá nome às coisas. Se eu falo, a caneta bonita,
a é um pronome, ou a é um artigo definido, caneta é um substantivo comum. E tem outras classificações também, mas bonita é o adjetivo. Então, a análise morfológica é você pegar uma palavra sozinha, uma palavra isolada, e você analisar ela. Então, por exemplo, se eu falo aula, o que é a aula? A aula é um substantivo. Então, essa é a pegada da análise morfológica. Então, quando a gente fala sobre conjunção, sobre o comportamento das conjunções, a gente está falando sobre uma análise morfológica, ok? Então, a gente vai ter, morfologia. E aí, quando a gente pega uma palavra e a gente insere ela dentro de um contexto, a gente passa até a análise sintática. Por exemplo, se eu falar a seguinte frase, a caneta bonita, que foi a frase que eu falei, e a gente vai fazer uma análise morfológica, a gente vai analisar cada pedaço. O A vai ser artigo, caneta vai ser substantivo, bonita vai ser adjetivo. Agora, se a gente para analisar sintaticamente, a gente vai analisar como essa palavra se comporta dentro de um contexto. Então, por exemplo, a caneta, a gente não vai mais isolar o A da caneta. A caneta passa a ser um termo só e passa a ter a função sintática de sujeito, que é quem pratica a ação de ser bonita. Tudo bem? Então, esse é o primeiro ponto. Então, quando a gente vem falar de conjunção, é uma das 10 classes gramaticais que a gente estuda. Tudo bem? Então, vamos lá. Entrando de fato nessa questão, a gente sabe que a conjunção é uma classe de palavras, né, como eu acabei de falar para vocês, que tem o poder de habilitar uma operação inteira. Mas eu vou além, eu vou dar um conceito mais simples do que esse que está aqui, que é o conceito principal, que é o de ligar orações sintaticamente independentes ou termos semelhantes em um mesmo enunciado. Então, basicamente, se fosse para a gente resumir essa informação central, basicamente, a morfologia serve para ligar orações. Ok? Então, essa é a função das nossas conjunções. Mas aí vem as questões. Todo mundo aqui sabe o que é uma oração, uma frase e um período? Me respondam. Vocês sabem diferenciar frase, oração e período? Gente, vocês estão calados, vocês estão me ignorando. Eu tô começando a desconfiar de que vocês não estão aí, porque todo mundo com câmera desligada, ninguém me respondendo. Será que eu tô dando aula sozinha? Só na solidão? Vamos lá, né? A gente tem esses 3 conceitos que são frase, oração e Estamos período. todos aqui, viu? Obrigada, Vivian, Tassi, Flávio. Obrigada, gente. Agora eu tô me sentindo um pouco menos solitária, né? Porque você, tipo assim, eu acho que tem muito, não muitos, mas alguns de vocês são professores, né? E aí vocês sabem como que traz aquela depressão ali, né? Quando a gente tá dando uma aula, e aí tá aquela turma lá totalmente apática, em silêncio. Então, só para ter certeza, né, de que vocês estão aqui. Então, vamos lá. Gente, vamos para os conceitos de frase, oração e período. Vamos lá. Frase, enunciado que possui sentido completo. E mais que isso, vou adicionar aqui uma informação, ó. Não precisa de verbo. Vocês sabem o que é verbo? Vou falar para vocês. Para quem não se lembra, verbo também é uma classe morfológica, assim como as conjunções. E, oi, Iva, tudo bem? O verbo vai ser uma palavra que vai indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. Ó, ação, tipo correr, andar, pular. Estado, que são os verbos de ligação, ser, estar, continuar, aparecer. E a gente tem também os verbos de fenômeno da natureza. Chover, ventar, trovejar, todas essas coisas. Tudo bem? Então,
A frase, ela vai ter sentido completo e não precisa de verbo. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Um exemplo de uma frase sem verbo. Socorro. Se eu viro para vocês, vamos supor que eu encontro vocês aí em algum lugar, e aí eu chego gritando, socorro! Gente, vocês vão entender, né, que eu estou pedindo ajuda. Ou seja, a nossa comunicação foi estabelecida. Então, a frase, ela cumpriu, ela é uma frase porque exerceu sua função, e não tem verbo. Mas também poderia ser a frase preciso de ajuda, que tem verbo, né, o verbo precisar. Só que, apesar de ter o verbo, não é só ter o verbo, é ter o verbo e sentido completo. Então, preciso de ajuda. E aí, a gente entra nas orações. A oração vai ser o contrário da frase. A oração não precisa ter sentido completo, mas ela obrigatoriamente precisa ter um verbo. Por exemplo, ontem corri, caí, morri. Aqui a gente tem 3 verbos, vocês estão vendo? Ó, então, só pegar aqui. Então, corri é um verbo, cair é um verbo e morrer é um verbo. Isso quer dizer que aqui nós temos 3 orações. Professora, cada verbo é uma oração? Sim, cada verbo é uma oração. A não ser que seja uma locução verbal, que são 2 ou mais verbos exercendo função de um só. Aí, eles vão ser só um. E aí vai ser uma única oração. Então, assim, mas se eu viro para vocês e falo Lucas. Opa. Se eu viro para vocês e falo Lucas gosta. Isso já é uma oração. Apesar que não tem sentido completo. Porque se eu viro para vocês e falo, gente, o Lucas gosta, vocês vão ficar, ué, de quê? Então, nesse caso, né, que eu tô trazendo para vocês, o Lucas gosta já é uma oração porque tem verbo. Mas, professora, não tem sentido completo. Tudo bem, a oração não precisa ter sentido completo. Quem precisa ter sentido completo é a frase. Tudo bem? Então, olha aqui. Então, oração tem que ter pelo menos um verbo ou uma locução verbal e não precisa de sentido completo. E o período é um enunciado que contém uma ou mais orações de sentido completo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, que é Lucas gostou da aula. Nesse caso, a gente tem um verbo e a gente tem sentido completo. Logo, nós temos um período. Nesse caso, um período simples. Tudo bem? Porque é apenas um. Alguma dúvida em relação aos conceitos de frase, oração e período? Ou tá tranquilo? Tudo certinho? Sem muitas intercorrências? A Michelle falou que tem dúvida em predicado e sujeito. Michelle, eu vou ver se eu preparo uma aula de análise sintática para a gente ver essas questões. Só que hoje a nossa aula é focada mais nas conjunções, tá bom? E aí, gente, vamos lá, né? Vamos seguir em frente. Abaixando aqui, nós temos o exemplo de período. Dentro do período, a gente tem 2 classificações, que são o período simples e o período composto. Então, o período simples é quando há apenas uma oração, ou seja, apenas um verbo,
Então, aqui o verbo é João gosta de Maria. Então, o nosso verbo é o verbo gostar. Então, aqui a gente tem um período simples. Informação completa e também é sentido completo e verbo. Tudo bem? E, por último, a gente vai ter o período composto, que é quando você tem duas ou mais. Então, João gosta de Maria e ela gosta do Pedro. Então, a gente tem dois aqui. E essas duas orações estão sendo unidas por essa conjunção aqui, porque lembra que eu falei que o e, ou que as conjunções ligam orações? Então, é esse o caso aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente vai ter o período composto, e aí dentro do período composto, nossa, professora, mas a gente está indo de ramificações atrás de ramificações, né? Na verdade, sim. O período composto, ele se divide em dois. A gente vai ter o período composto por coordenação e o período composto por subordinação. Então, como o nome já diz, né? O de subordinação é quando uma é subordinada à outra. Então, vamos voltar aqui. Então, no período composto por coordenação, você vai ter mais de uma oração, porém, as orações não dependem sintaticamente uma das outras. Ou seja, são duas orações isoladas. Então, aqui a gente tem o exemplo: comprou comida e foi para casa. Então, se eu viro para vocês e falo assim, gente, ele comprou comida, informação completa. Se eu viro e falo para vocês, gente, ele foi para casa, informação completa. Então, as duas orações, elas não exercem uma necessidade uma da outra, porque elas têm sentido sozinhas. O que elas exercem é uma ideia de complementação de informação, que a gente vai ver quando a gente vai ver nas classificações das conjunções. Então, aqui, a gente vai ter também o período por subordinação. Então, a gente vai ter outro formato, que vai ser uma oração principal, que vai ser a oração que tem a principal informação sobre a coisa, e a gente vai ter a principal informação, né, do período composto, e a outra que vai ser a oração subordinada, que vão completar a informação da oração principal. E assim, 99% das vezes, não, 90 não, 100% das vezes, elas vão estar, você não vai conseguir visualizar uma sem a outra. Por exemplo, gostei do sapato, embora seja azul. Se eu viro para vocês e falo, gente, gostei do sapato, tudo bem, pode até fazer sentido. Mas se eu viro para vocês e falo, só, embora seja azul, vocês vão ficar tipo, o que embora seja azul? Então, traz essa dependência, né, das informações. Então, aqui, a gente analisando, a gente pode observar que aqui, no gostei do sapato, a gente tem a oração principal. E aqui, embora seja azul, a gente tem a oração subordinada. E esse embora, que tá aqui no meio, é o que liga as duas orações. Então, vai ser o que a gente chama de conjunção. Tudo bem? Então, as conjunções, elas vão ser usadas como conectivos para unir os períodos, fazer com que eles fiquem juntinhos, ligados em união. E aí, a gente vai ter as classificações das conjunções. Até agora, gente, alguma dúvida em relação à frase, oração, período simples e período composto? Isso é muito importante. E período composto por subordinação e coordenação? Eu sei que são muitos conceitos, que são muitas informações, mas se vocês tiverem alguma dúvida, esse é o momento, gente. A gente não tem muitas aulas de gramática, né? Porque o nosso foco é mais redação, então aproveitem agora. Se tiverem dúvidas, tirem agora. Tudo bem? Como ninguém se manifestou, vamos para as conjunções. E aqui está o quadrinho. Gente, esses quadros aqui são super, ultra, mega, sister importantes, tá?
super importantes mesmo. Professora, eu preciso decorá-los? Não precisa decorá-los, mas é importante que vocês saibam cada conceito para que vocês não errem, principalmente na prova de português em si, tá? Então, vamos lá. Dentro das conjunções coordenativas, que são as coordenadas, lembrando que, ó, vou deixar aqui a colinha para vocês. Coordenadas são orações independentes. Independentes. Orações independentes. Então, vamos lá. A gente vai ter as aditivas, que vão dar a ideia de soma, que as conjunções vão ser nem, não. Aqui, nesse exemplo desse quadro, não ficou tão bom, porque ele não trouxe um período composto, ele só trouxe um exemplo de aplicabilidade da conjunção. Mas eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Deixa eu diminuir. Fui ao shopping. Ó, primeira informação, porque aqui a gente já tem o verbo, então aqui a gente já tem uma oração. E comprei roupas. Então, se eu viro para vocês e falo, gente, fui ao shopping, sentido completo. Se eu falo para vocês, gente, comprei roupas, sentido completo. Então, só tá dando uma ideia de soma, tá somando uma informação a outra. E aí, as principais conjunções vão ser nem, não só, mas também. Então, muita atenção, ok? E aí, a gente vai ter as adversativas, que vão dar a ideia de oposição, ou seja, uma oração vai se opor à ideia da outra. As principais orações vão ser mas, porém, todavia, contudo, entretanto. E aí, olha aqui. Quando a gente pega essa frase aqui, tentei chegar mais cedo, porém não consegui. É porque aqui teve uma omissão de termos. Mas se eu viro para vocês e falo, tentei chegar mais cedo, já faz sentido. Mas se eu viro para vocês e falo também, não consegui chegar mais cedo, também faz sentido. Entenderam? Então, as duas orações têm sentido completo individual, mas a palavrinha porém está dando uma ideia de oposição de uma ideia à outra. Sempre se lembrem da adversativa. Adversativo te lembra a palavra adversário, oponente, ou seja, oposição. Aí a gente tem a ideia de alternativa, que dá a ideia de separação, exclusão, de alternância. Então, geralmente ela vem repetida. Ou, ora, já, quer. Então, por exemplo, ou escolho agora, ou fico sem presente de aniversário. Então, se eu falo para vocês que ou escolho presente, se eu falo para vocês, escolhi agora o presente de aniversário, tem sentido. Se eu falo para vocês, ficarei sem presente de aniversário, também tem sentido. Então, a ideia aqui é só trazer essa ideia de exclusão de uma coisa ou outra e de alternativas. Aí a gente tem a conclusiva, que é usada para concluir, ou seja, para encerrar uma ideia. Então, a gente vai ter o logo, o pois depois do verbo, o portanto, ou por conseguinte. Então, vamos lá. Marta estava bem preparada para o teste, portanto, não ficou nervosa. Então, se eu falo que a Marta estava bem preparada para o teste, a gente já tem uma informação completa. Agora, se eu falo que a Marta ficou nervosa, também temos informação completa, né? A ideia aqui mesmo é só de conclusão da informação. Então, Marta esteve bem preparada para o teste. Portanto, ou seja, por isso, não ficou nervosa. E por último, mas não menos importante, a gente tem as explicativas, que servem para você trazer uma explicação. Então, o que, o pois antes do verbo. Então, não demore que o filme já vai começar. Geralmente, esse daqui, você consegue substituir pelo porquê.
Tá bom, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Ou podemos seguir em frente? Estarei seguindo, então. Tá. E aqui tem o quadro de conjunções subordinadas. As conjunções subordinadas, elas têm uns nomes bastante autoexplicativos. E é bem autoexplicativo mesmo. Malu, Oi. você pode voltar só um pouquinho rapidinho de novo? Que eu estava tirando só naquela aula novamente, rapidinho. Posso, meu bem, claro. Só um minutinho, rapidinho. Ok, obrigada, que eu estava fazendo negócio aqui. Obrigada. Nada. Então, chegando aqui nas subordinadas, vale lembrar que nas conjunções subordinadas, elas vêm para ligar as orações subordinadas. Então, você vai ter uma oração principal, mais uma oração subordinada, ou seja, uma oração dependente da oração principal. Então, essa é a forma. Então, vamos lá. Classificação das orações subordinadas. Gente, eu não queria ser a pessoa que vai dar essa notícia para vocês, mas eu vou ser. Essas tabelas, elas são um decoreba. Hoje em dia, né, eu, como já sou professora há muitos anos, trabalho com isso há muitos anos, eu já sei, né, de cor o nome de todas, eu já consigo fazer associação de qual é qual. Mas, assim, isso aqui é prática, tá bom? A minha sugestão para vocês é que vocês, para quem aprende mais copiando, que peguem essas tabelas, reescrevam, façam resumo, porque isso é muito importante para ficar na cabeça de vocês, tá bom? Então, vocês vão ver que quando vocês decoram o nome, vocês já entendem o conceito, porque os nomes são aplicativos. Então, por exemplo, as causais indicam causa. Olha só, quem poderia esperar por essa, né? Que a causal indicava causa. Aí tá aqui os exemplos. Por quê? Uma vez que... E a gente tem o exemplo. Como estava frio, resolvemos adiar o passeio. Ou seja, a gente usou o como aqui, ó. Ou seja, a causa de adiar o passeio foi o dia estar frio. Tudo bem? Consecutiva indica consequência. Tá bom? Então, a gente vai ter aqui o que antes do tal qual, do tão, tanto, tamanho. E sem que, modo que, de forma que. Então, vamos lá. Tamanho foi o mau desempenho dos rapazes que a empresa optou por não contratá-lo. Então, aqui nesse caso, a gente vai ter, ó, tamanho foi o desempenho do rapaz, é a nossa OP, nossa oração principal. E aí, tamanho foi o desempenho, e aí que a nossa empresa optou por não contratá-lo. Então, isso aqui é a consequência da oração principal, ó. Por quê? A consequência para o mau desempenho dele foi ele não ser contratado. Tudo bem? Aí a gente vem aqui para a comparativa. A comparativa é a ideia de comparação. Então, como tal, tal qual, mais que, menos que. Então, todas essas que indicam comparação, elas se ligam. E aí, olha aqui. A menina era delicada como uma flor. Então, tá comparando a menina
Ó, informação principal. A menina era delicada, nossa oração principal aqui. Como uma flor. Então, como uma flor é a nossa oração subordinada. Comparativo. Porque está comparando a menina com a flor. Conformativa indica conformidade, ou seja, concordância. Então, conforme, segundo, consoante, assim como. E, ó, é importante, as conformativas são muito importantes, porque vocês usam muito as conformativas, muito, muito, muito. Principalmente quando vocês vão se referir à Constituição Federal e tudo mais. Então, essas daqui, em redação, ó, valem ouro. Então, vamos lá. Ó, conforme o combinado, então aqui a oração subordinada está no começo. Por quê, gente? A oração subordinada, ela sempre vem introduzida pela conjunção. Então, quando você encontra a conjunção, você já encontra a oração subordinada. Conforme o combinado, então, oração subordinada aqui, e entregamos a pesquisa para o professor. Então, entregamos a pesquisa para o professor, indica que essa é a nossa oração principal, porque tem a nossa informação central, né? E aí, aqui o conforme está concordando. Então, de acordo com o que foi planejado, né? Foi o que aconteceu. Tudo bem? E é, ó, conforme, segundo, consoante. Isso aqui eu sei que vocês reconhecem, vocês usam legal. Concessiva. É a ideia de concessão que vem de conceder. Então, por exemplo, vamos supor que o filho de vocês, para quem tem filho, né, ele vai e pede para ir ao shopping. Mas ele tirou uma nota muito, muito, muito ruim. Mas mesmo assim, você, como mãe, né, se sensibiliza, e aí você vai lá e concede a ele, né, a chance de poder ir para o shopping. Então, essa ideia de conceder alguma coisa. Então, por exemplo, aí, gente, esse daqui, o mais famoso é o embora, tá? O embora é o mais famoso. Se der para substituir por embora, é concessivo. Então, aqui a gente tem, embora gostasse muito dele, resolvi terminar a relação. Então, no caso, resolvi terminar a relação, é a nossa oração principal, e embora gostasse muito dele, né, que foi essa ideia de a pessoa tá concordando, né, tá trazendo essa condescendência de que ela gostava dele, né, então ela concedeu o gostar dela. Mas essa ideia da concessiva, ela também vai trazer meio que uma ideia também de oposição. Por quê? Muitas das vezes é alguma coisa que você vai fazer ou que você deixa de fazer, embora não precisasse. Então, pode ser esses dois sentidos. A condicional indica condição, ou seja, para fazer alguma coisa, precisa fazer tal coisa. Então, aqui, terá seu dia cortado, oração principal. A menos que apresente justificativa, que vocês podem substituir pelo se. Terá seu dia cortado se não apresentar justificativa. O se é o mais famoso. Proporcionais, que indicam quantidade, como quanto mais agir dessa maneira, mais será excluída pelo grupo. Então, mais será excluída da nossa oração principal, e quanto mais agir dessa maneira, vai ser a nossa oração subordinada. E aí está dando ideia de quantidade, quanto mais. Finais, está dando ideia de finalidade. A fim de que, para que. Então, assim, estudo bastante, a fim de que possa contribuir. Então, estudo bastante é a nossa oração principal.
E a fim de que eu possa construir meu futuro, a finalidade de eu estudar bastante é construir o meu próprio futuro. Então, aqui a gente teria a oração subordinada. E, por último, a temporal, que vai indicar tempo. Essa era previsível, né, gente? Então, quando, enquanto, sempre que, logo que. Então, quando chegar de viagem, então aqui é a nossa oração subordinada, introduzida pelo quando, e o avise-me vai ser a nossa oração principal. Tudo bem, gente? Eu sei que é muita informação, mas é isso. Preciso saber se vocês têm alguma dúvida. Porque a gente vai começar os exercícios agora. Eu vou até fechar o slide. Então, há alguma dúvida em relação às conjunções? Até agora tá tranquilo. Tudo bem? Então, tá bom. Gente, então, vou fechar aqui o slide, tá? E vou abrir os exercícios. Eu vou até dar um zoom para facilitar para vocês. Vamos lá, galera. Com base nos textos, enfim, como eu falei para vocês, eu peguei questões mais curtas, que não precisavam ficar voltando no texto, né? Então, vamos lá. Com base no texto e na consideração de suas características de forma e conteúdo, julgue os itens a seguir. Entre os destaques da programação estão o presidente da Câmara de Comércio. Desculpa, gente, estou solucionando muito. O presidente da Câmara de Comércio do BRICS, Mercosul, Nelson Hope, que participa pela primeira vez de um evento em Manaus, a palestra magna de Zenaide Carvalho e a palestra motivacional de André Saad. No trecho, a palestra magna com Zenaide Carvalho e a palestra motivacional com André Saad, a conjunção E coordena dois termos que fazem parte do sujeito composto pós-posto da forma verbal estão. Então, eu preciso que vocês... a conjunção E. Então, aqui, ó. Esse aqui. E coordena dois termos que fazem parte do sujeito. Aí, aqui eu já vou dar uma dica para vocês, ó. Sujeito é quem pratica a ação da frase. Pratica a ação do verbo. Sujeito composto é quando o sujeito tem mais de um núcleo. Por exemplo, se eu falo Ana comeu bolo, sujeito simples. Se eu falo Ana e Maria comeram bolo, sujeito composto, tudo bem? E da forma verbal estão, que é o verbo. Então, eu vou dar aí um minutinho para vocês responderem essa questão. E assim que terminarem, a gente começa a correção. Tô tentando ver o conteúdo, não tô conseguindo. O conteúdo? É porque tá aparecendo aqui só o rosto das pessoas, não tô conseguindo. Vou desfixar e vou fixar de novo. Tá conseguindo ver? Conseguir. Ok, muitas respostas já.
Hum. Vamos lá, gente. A resposta dessa questão está certa, ok? Parabéns a quem acertou. Então, a resposta é certa. Por quê? Vocês conseguiram visualizar aqui que aqui a gente tem o E, que ele está coordenando. Coordenando por quê? Porque são duas informações independentes, né? Uma não está, não depende do sentido da outra. Então, por isso que é esse sentido de coordena, né? Então, a ideia do coordena quer dizer que são independentes. E aí a gente tem termos que fazem parte do sujeito. Então, a gente teria que, entre os destaques da programação, estão o presidente da Câmara, Nelson Hoppe, que participa, em Manaus, enfim. Eles fazem realmente parte do sujeito composto, da forma verbal estão. Então, tá aqui o estão, e eles são o sujeito composto do estão. Tudo bem? Vamos para a próxima. Se ficar alguma dúvida, gente, liga o microfone, tá? E vamos para a próxima. Considerando os aspectos linguísticos do texto, considere o item a seguir. Na oração, se seria necessário, a palavra se classifica como uma conjunção com significado condicional. Vamos lá, gente, um minutinho para vocês. Gente, só um minutinho. Antes de vocês fazerem essa daqui, eu vou precisar abrir o texto dela, tá? Para não ficar fora de contexto. Só um minuto, que eu já vou adicionar aqui. Um minutinho. Tá, vou abrir agora. Um minuto. Tá abrindo. Pronto, gente. Tá aqui o texto. Na oração, se seria necessário. Aí a gente tem que procurar aqui. Vamos procurar junto. Não precisar ficar abaixando. Então vamos lá. Tananana, tananana.
Eita, peraí, gente. Desconfigurou aqui. Aqui, ó, galera. Para quem está perdido. Gente, eu acabei de achar e acabei de perder. Aqui. Aqui, a parte no que se refere. Aí aqui tá o se. Para vocês poderem ver o contexto. Eu vou dar um zoom. Então, vou colocar aqui embaixo para vocês. Para ficar melhor. Tentar escrever bem bonitinho para vocês conseguirem entender. A frase é no que se refere. Ao Brasil. Essa é a frase. Então, podem responder aí. Que acha que tá certo, que acha que tá errado. Enquanto isso, vou descer na outra aqui. E aí, galera? Respostas para esta. Certo, certo, certo. Então, vamos lá. Na oração, se seria necessário, a palavra se classifica-se como uma conjunção com significado condicional. Peraí, gente, que eu marquei a parte errada. Agora que eu vi. Eu sou muito doidinha. E ninguém falou nada também, né? Aqui, pessoal. Portanto, no que se refere. Deixa eu só conferir aqui se é esse mesmo. Não, também não é esse. É aqui, ó. Se seria necessário. Eita, peraí, que ficou tudo torto aqui. Então, o verdadeiro trecho é esse aqui. Se seria necessário modificar. Então, analisem o parágrafo. Vou dar mais um minutinho, né? Porque a gente mudou o trecho. Mas quem continuar achando que tá certo, pode deixar certo, tá bom?
Vamos lá, gente, para a gente não perder mais tempo. Voltando aqui. Na oração, se seria necessário, a palavra se classifica-se como uma conjunção com significado condicional. Gente, vamos lá. Essa resposta está errada, tá? Por quê, professora? Porque aqui a gente tem a frase. Vamos subir aqui um pouquinho. Convém questionar se seria necessário modificar. Vocês estão vendo aqui que isso aqui que está entre aspas, portanto, no que se refere à nomenclatura, é um aposto, que é um termo extra, uma informação extra. Mas se você tira isso daí, você fica só com a informação principal. Então, vamos tirar esse aposto aqui do meio do caminho. E vamos deixar convém questionar se seria necessário. Nesse caso, o se não está dando uma ideia de condição. Está dando uma ideia de objeto. Porque, olha aqui, gente, isso aqui é um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto o verbo transitivo direto vai ser um verbo que precisa de complemento sem preposição, certo? Então, aqui, se a gente está falando convém questionar, a gente tem um verbo que não tem sentido completo. Se eu falo só Flávia Pires, é essa que está grifada, se seria necessário modificar. Então, aqui a gente tem, se seria necessário modificar o nome pelo qual a língua falada. Entendeu? Então, antes disso, vem o verbo questionar, que é um verbo transitivo direto. Ou seja, se eu viro para vocês e falo, gente, eu questionei, vocês vão virar para mim e perguntar, o quê? Então, o verbo precisa de um complemento. Então, nesse caso aqui, essa oração, ela exerce função de oração subordinada substantiva objetiva direta, que é um outro conteúdo. Mas aqui não está dando uma ideia de condição. Tipo, você não vai só questionar se for necessário. Não faz sentido, porque essa ideia da condição é alguma coisa que vai acontecer só se algo acontecer. Por exemplo, é como se você fosse falar para o seu filho: você só vai sair se passar na prova. Então, isso é dar uma condição. Nesse caso, a gente não tem essa função de condição. Uma coisa ser condição da outra. Na verdade, o que a gente tem é uma complementando a ideia da outra. Tudo bem? Então, por isso que essa tá errada. Agora, vamos voltar para o outro aqui. Estão conseguindo ver o slide? Sim. Então, vamos lá, gente. Deixa eu subir aqui mais um pouquinho. Malu? Oi. É o seguinte, eu não consegui compreender bem a respeito da análise no texto, porque como tem vários se, qual seria o se, na verdade, né? Qual seria a partícula que eu tenho que analisar? Vai estar sinalizado linha tal, Mas está alguma coisa sinalizado assim? aqui, ó. Mas está sinalizado aqui, ó. Na oração, se seria necessário a palavra se. Aí essa aqui que eu grifei, ó. Ah, tá. Opa, pera. Deixa eu voltar aqui no outro documento. Aí aqui eu fui lá no texto e grifei o termo. Se seria necessário modificar o nome completo na língua falada. E aí, para fazer essa questão, a gente precisava analisar o que vem antes. Ah, tá, entendi. É porque acabou assim dando uma embaralhada. Eu falei assim, como é que eu vou achar qual que é realmente para eu analisar? Mas agora eu compreendi. Tudo bem? Então, gente, vamos para a próxima.
eu abrir aqui de novo. Tururum. Vamos lá. No que se refere à estruturação linguístico-gramatical do texto, julgue o item a seguir. Vamos lá. Na sentença, é para você analisar especificamente essa frase. Por que as grandes lavouras de cana-de-açúcar ou de tabaco não se deixavam manchar de pastos para bois descidos do sertão e destinados ao corte? O vocábulo porque poderia ser substituído sem comprometer a correção gramatical e os sentidos pontuais originais por uma vez que. Não, por vez que. Vez que. Vou dar aí um minutinho para vocês também. Se vocês quiserem, eu posso abrir também o texto dele. O problema dessas questões é porque, assim, geralmente aparece para nós a linha em que se encontra. E aí, nesse caso, nessas questões não aparecem. E são questões oficiais, tá, gente? É porque nessas especificamente não tá aparecendo as linhas e tudo mais. Mas é isso. Então, eu vou abrir aqui. Vocês podem fazer, ainda assim é uma questão que dá para fazer sem o. Sem o. Ai, como fala? Sem o texto, mas eu já estou abrindo aqui o texto para vocês. Aqui, gente. Aqui tem o texto aí que está falando. Na sentença, por que grandes lavouras de cana-de-açúcar ou de tabaco não se deixavam manchar de pastos para bois descidos dos sertões e destinados ao corte? Aqui tem o termo certinho, mas a gente pode voltar aqui para encontrar. Só um minutinho. Aqui, ó. Ah, vou marcar. Tá, calma, o trecho mesmo tá bem aqui. Por que as grandes lavouras de cana-de-açúcar ou de tabaco não se deixavam manchar de pastos para os bois descidos do sertão, destinados ao corte? Então, o parágrafo começa aqui e essa parte grifada é a frase, tá bom, gente? Então, um minutinho aí para vocês. Será melhor sem análise do texto? Fica difícil, se perde muito tempo. Então, tem algumas questões você consegue fazer só pela análise gramatical. Outras, você precisa entender qual é o contexto da frase, porque a gramática, ela também pode ser muito incerta, né? Tem verbos que são verbos transitivos diretos em um contexto, que são verbos intransitivos em outro. Então, eu estou trazendo texto para vocês, em algumas questões, para trazer esse contexto aí e facilitar para vocês na hora de elaborar. Mas as outras, eu vou ver as outras que tem, que dá pra gente fazer sem o texto, que aí fica mais tranquilo. Vou fazer só mais essa com o texto, mas de qualquer forma, eu vou disponibilizar esse documento para vocês tentarem fazer as outras, porque a gente não vai fazer todas, né? Depois dessa a gente vai fazer mais uma. E aí eu quero que vocês tentem fazer as outras. As que não estão com o texto aqui, vocês só jogar a questão na internet que vocês encontram o texto, se vocês julgarem necessário. E aí amanhã, né, na aula de amanhã, eu abro e a gente corrige as questões que ficaram. Tudo bem? Então, vamos para
é a resposta. Coloquem a resposta no chat, eu vou até descer aqui, que eu acho que já deu para vocês conseguirem ver o contexto, né? Eu vou abaixando aqui. Para vocês. Vamos lá. O vocábulo porque poderia ser substituído por vez, sem comprometer a correção gramatical e os sentidos textuais originais por vez que. Aí a gente volta lá no texto e lê. A carne que se encontrava era magra, do gado, vindo de longe dos sertões, sem pasto, que o refizesse da penosa viagem. Vez que as grandes lavouras de cana-de-açúcar ou de tabaco não se deixavam manchar de pastos para os bois descidos do sertão. E aí, gente, vocês acham que deu para substituir sem mudar o sentido? A resposta dessa questão está correta, tá bom, gente? Então, aqui a resposta está certa. A gente conseguiu substituir o vez que pelo porquê. Então, gente, a gente vai fazer o seguinte. Vamos encerrando por hoje. E aí, eu vou mandar a lista com as outras questões. Já vou colocar agora os textos nelas, porque como algumas não estão com texto, e aí já me pediram que com texto, eu vou mandar para vocês fazerem e a gente corrigir amanhã. Então, na aula de amanhã, a gente já começa corrigindo essas questões, tá bom? E aí, qualquer coisa, eu também trago mais algumas, e aí a gente retoma aí a questão da aula de redação, tá bom? Então, quem não tá no grupo da mentoria ainda, pede para o professor Guilherme para ele enviar para vocês esse documento. Eu vou só vou editar ele para colocar os textos nas questões que a gente não fez ainda. E aí vocês podem pedir para ele que ele vai enviar para vocês, tá bom? Para quem é novo e tal. Então, gente, é isso. Até amanhã, tá bom? Eu encontro vocês nesse mesmo horário, tá bom? Não faltem, que amanhã a gente vai comentar um pouco mais também sobre as redações e tudo mais, tá bom? Então, um beijo para vocês, boa noite e até amanhã.